Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus, buscando a presença do Senhor. Quero trazer uma pequena meditação ao teu coração para que Deus fortaleça a tua vida espiritual. Não sei como você está, talvez você esteja participando pela primeira vez, mas já temos um grupo que nos acompanha nesses vídeos diários que nós fazemos. Nós vamos fazer a leitura aqui de 2 versículos apenas, no livro do Apocalipse, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Aliás, 15 e 16, não 16 e 17. Versículos 15 e 16, eu quero fazer a leitura do que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, falando à igreja de Laodiceia, ele diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa foi a visão que João teve na ilha de Patmos. Ele estava ali por causa do Evangelho, estava preso, e Deus o levou, permitiu que ele ali estivesse para trazer revelações proféticas, sobre os últimos acontecimentos. O livro do Apocalipse é a revelação que João teve da parte de Deus. E nesse texto que eu li, Deus manifesta o seu descontentamento com a igreja de Laodiceia, mas o Senhor coloca uma situação: porque és morno e não és frio e nem quente. Essa é uma situação que não agrada a Deus. O Senhor requer de nós, o Senhor espera de nós uma atitude de decisão, seja a favor das coisas de Deus ou seja contra, né? Como você tem servido a Deus? Qual é a sua posição de vida espiritual? Você pode ser um cristão, você pode ser um crente, membro de uma organização religiosa, de uma denominação, ou não. Você pode estar aqui me ouvindo pela primeira vez, não sei, Deus o sabe. Mas seja para crentes ou descrentes, o que Deus orienta, o que a palavra de Deus nos orienta, nos indica, nos informa, é que nós devemos ter uma posição, uma atitude, um comportamento diante de Deus, principalmente em relação às suas coisas, as coisas espirituais. Nós devemos ter um comportamento de decisão. Não podemos ficar mais ou menos, não existe mais ou menos para Deus. O Senhor exige de nós uma posição definida. Ou nós estamos no caminho de Deus, ou nós nos aproximamos de Deus, ou nós nos afastamos de Deus, né? Ou seja frio, ou seja quente, né? Ou mantém o seu relacionamento com Deus de forma intensa, de forma forte, real, verdadeira, sincera, honesta, ou então se afaste de uma vez. Meio termo, ficar em cima do muro, como a gente costuma dizer, não funciona. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus requer de nós. Não é isso, não é uma atitude dúbia, dividida, indefinida, que vai agradar aos olhos de Deus. Não, de jeito nenhum. O Senhor nos traz ensinamentos, o Senhor nos apresenta Jesus Cristo como nosso Salvador. A palavra de Deus é bem clara, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, ofereceu a Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você aceita isso? Eu aceito mais ou menos. Não, isso não existe aos olhos de Deus. Na presença do Senhor isso não existe. A salvação que Deus nos oferece através de Cristo Jesus, ela tem que ser abraçada intensamente, fortemente, com verdade, com realidade. Nós não podemos ser mais ou menos, não existe mais ou menos.
Temos que ter uma posição definida diante de Deus para agradar ao Senhor, para que a nossa vida possa ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, né? Então, a reflexão que eu faço nessa oportunidade com você é que a sua atitude em relação a Deus, a sua atitude, o seu comportamento em relação às coisas espirituais tem que ser definidas. Estamos servindo a Deus? Então vamos servir a Deus com verdade, com decisão, com definição. Estamos servindo a Deus, eu vou andar no caminho de Deus, eu vou pautar a minha vida através desses ensinamentos, a Bíblia Sagrada. Aqui nós temos toda a orientação de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para nós cristãos é a nossa regra de conduta e fé. Nós nos guiamos, nós nos pautamos por essa palavra, pelos ensinamentos de Jesus, né? Eu sigo Jesus mais ou menos. Não, ninguém segue Jesus mais ou menos, né? Jesus disse assim, que existe uma porta estreita e uma porta larga, que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e apertado o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação. Por quê? Porque optar por Deus, pelos seus ensinamentos, é renunciar ao mundo, é renunciar a esse sistema corrupto que aí está, de pecado, de moralidade, de violência, de desonestidade, de tanta coisa ruim que está acontecendo por causa desse sistema que impera no mundo. O sistema de Deus é outro. Aquilo que Jesus nos ensinou é outra coisa. Então você tem que ter uma definição, você tem que ter uma posição diante de Deus. E eu recomendo que nessa oportunidade em que nós estamos trazendo essa reflexão para você, você tome uma posição definida. Como está a sua vida? Você é uma pessoa mais ou menos cristã, mais ou menos religiosa? Eu sou mais ou menos, eu vou na igreja de vez em quando. Não, não é dessa forma que nós podemos obter a bênção, o amor, a graça de Deus. O Senhor requer de nós, o Senhor requer de mim, requer de você uma posição definida em relação a Ele, em relação à proposta que Ele nos faz de salvação, porque Deus tem uma proposta de salvação. Ele realizou uma obra redentora através de Jesus Cristo, né? Jesus deu a sua vida humana ali na cruz do Calvário, passou por todo aquele sacrifício para nos trazer a salvação. Nós precisamos ter uma posição de levar isso a sério. Nós não podemos ser mais ou menos cristãos. Eu aceito mais ou menos, tem alguma coisa que eu aceito, tem outra coisa que eu não aceito. Não é dessa forma, não é por aí, não é dessa maneira. O que Deus requer de nós é uma posição definida. Eu repito mais uma vez para você o que eu li nesses dois versículos, os versículos 15 e 16. Jesus falando assim na revelação que ele fez para João na ilha de Pátimos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Então o Senhor diz, é preferível que você seja uma coisa ou outra. É melhor ser definido para o mal ou para o bem, mas você tem que ter uma opção, você tem que ter uma escolha, não é mais ou menos, não existe mais ou menos. Então, essa é a palavra, essa é a reflexão que eu trago para o seu coração nessa oportunidade. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Você precisa tomar uma posição. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida de relacionamento com Deus? O que representa Jesus Cristo para você? Eu creio mais ou menos, eu estou mais ou menos. Não existe. O que Deus requer de você é uma posição definida. Vamos ficar com Jesus? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, do alto dos meus 79 anos, estou andando há mais de 60, quase 65 anos que eu ando com Jesus e eu estou definido, inteiramente voltado a Jesus, andando nos seus caminhos, servindo, fazendo a vontade dele. É maravilhoso servir a Jesus. Tome uma posição definida na sua vida, tome uma posição diante de Deus, não seja morno,
porque isso não agrada a Deus. Seja definido. Se alguma coisa está balançando, vamos fortalecê-la hoje, porque nós vamos orar agora por você, para que sua vida se fortaleça, para que a sua vida espiritual se firme e para que Jesus seja uma grande realidade, uma grande verdade na sua vida, porque Ele é, viu? Então vamos orar, feche seus olhos, se for possível, ligue seu coração a Deus e vamos orar ao Senhor. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus, eu oro por estas vidas, por esses amados e amadas em Cristo Jesus, que nos acompanham, que estão conosco através desse vídeo, nesse canal do YouTube. Eu te peço que essas vidas sejam alcançadas pelo teu poder. Senhor, se alguém estiver enfermo fisicamente, debilitado fisicamente, Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde, fortalece, mas especialmente eu quero te pedir, se alguém está duvidoso, balançando na sua fé, na sua vida espiritual, firma, Senhor, os seus caminhos em Cristo Jesus. Fortalece pelo poder do teu Espírito. Alcança as famílias, alcança os lares. Em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Creia, receba e seja definido. Vamos marchar com Jesus ao lado do Senhor, rumo à mansão celestial. Eu sou o pastor Paulo Elisper, estou com você todo dia, tenho uma mensagem aqui por esse canal e pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima. Deus te abençoe.